Olá, olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Penal. Vamos falar agora do artigo 121 do Código Penal, a parte especial. Vamos falar do homicídio propriamente dito, crime de homicídio, conhecido como crime de homicídio. Na aula de hoje, vamos tratar apenas do homicídio privilegiado, a figura que está prevista lá no artigo 121, parágrafo 1º, seu parágrafo 1º do 121, certo? Homicídio privilegiado. Antes de começarmos a aula, feito esse introito, antes de começar, vou convidar a todos para que se inscrevam no nosso canal, é bastante importante para a gente, para que possamos continuar com o nosso trabalho e dar um feedback. Inscrevam-se e dê um joinha, dê um joinha ali no nosso vídeo, gostou dos nossos vídeos, dê um joinha. Ficou com dúvidas? Precisa fazer alguma discussão, precisa fazer alguma pergunta, entre abaixo aqui nos comentários, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários que serão respondidos assim que possível, tá certo? Vamos lá então, eu vou compartilhar, iniciando com o compartilhamento aqui da tela para que vocês acompanhem conosco aqui o homicídio privilegiado. Então, está lá a parte especial do Código Penal, né? E iniciamos os crimes contra a pessoa, especificamente os crimes contra a vida. Então, estamos falando que o bem jurídico é a vida, né? A vida humana, né? Aquela vida que é tutelada lá com o início do nascimento com vida da pessoa e vai até considerar até a morte cerebral. Então, esse é o time do bem jurídico que nós estamos tratando. E o homicídio simples, ele vai falar, né, matar alguém, uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. No entanto, ainda dentro do homicídio, o homicídio tem várias considerações que vocês acompanham nas outras aulas que estão disponíveis no nosso canal. Mas na aula de agora, nós vamos falar do caso de diminuição de pena, que é o parágrafo primeiro, que é o chamado homicídio privilegiado. Então, a doutrina, em geral, os próprios tribunais acabam entendendo como homicídio privilegiado, né? O que é o homicídio privilegiado? É aquele mesmo homicídio que dispõe de determinadas condições na sua concepção, na sua ocorrência, e que vai ensejar uma diminuição de pena que vai ser operada lá na terceira fase da dosimetria, né? Lembrem-se lá da terceira fase da dosimetria penal. Então vamos aqui só um rápido introito mesmo. Nós temos 3 fases da dosimetria, né? Prevista lá nas regras do artigo 68 do Código Penal ali, ele vai falar das regras da dosimetria penal. Então vai iniciar no artigo 59. Artigo 59 vai falar da aplicação de pena base. Feita a aplicação da pena base, com a análise das circunstâncias, personalidade, culpabilidade, consequências do crime, comportamento da vítima, todas as condições lá do 59, eu fixo a pena base. Então, como eu estou falando do homicídio lá, então eu fixo a pena base de 6 a 20 anos. Perfeito? Então vamos pegar lá o homicídio simples, 6 a 20 anos no homicídio. Segunda fase, nós vamos analisar se há circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes, que estão previstas no 61 a 65 do Código, né? Então, existem circunstâncias agravantes, existem circunstâncias atenuantes que permitem subir a pena, aumentar a pena ou reduzir a pena. Lembrando, se a pena já foi aplicada em seu mínimo legal, não se permite a aplicação, a diminuição aquém do mínimo legal por circunstâncias atenuantes, né? Isso é proibido, matéria já simulada, já pacificada nos nossos tribunais. Então, feita a segunda fase da dosimetria, o sistema trifásico de Nelson-Hungria, né? Nosso saudoso Nelson-Hungria. Então, feita a segunda fase, agravantes e atenuantes, nós partimos para a terceira fase da dosimetria. Então, analisarmos se tem alguma causa especial de aumento de pena e analisarmos se tem alguma causa especial de diminuição de pena. Lembrando, na terceira fase da dosimetria, a ocorrência de casos autorizadores de aumento de pena ou diminuição de pena permite extrapolar os limites previstos no tipo. Então, nós temos uma pena de 6 a 20, quer dizer que se eu tiver uma pena que causa especial de aumento de pena, uma terceira lá na terceira fase, uma causa que aumente, uma majorante, uma qualificadora, permite na aplicação, para que o julgador, na aplicação da pena, ultrapasse o limite máximo, que seria 20 anos, lá determinado no caput do artigo. Da mesma forma, a causa de privilégio, né? A causa redutora, lá
que se aplica na terceira fase? Ela permite baixar do mínimo legal, que seriam 6 anos. Perfeito? Então, chegando com esta consideração lá no artigo 121, o parágrafo 1º, ele tem uma diminuição, acompanhem comigo aqui. Ele vai prever uma diminuição, olha, vamos aqui no finalzinho, ó, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então eu posso, vamos pensar numa diminuição máxima de 1/3. Se eu pegar uma pena na aplicação mínima, 6 anos, se eu diminuir 1/3, então 1/3 de 6 anos são 2 anos, a pena, eu vou poder chegar numa pena de 4 anos de reclusão. Então vejam, é menos do que o mínimo legal, que são 6 anos? Sim, mas é possível, uma vez que este parágrafo 1º é uma causa especial de diminuição de pena, aquela prevista na terceira fase da aplicação da pena, a terceira fase da dosimetria penal. Tá certo? Feitas essas considerações, vamos continuar ainda falando de pena. Deixa eu partir pelo fim, vamos usar essa metodologia. Eu vou partir pelo fim. Então, o final do artigo diz assim, ó, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, quando ele fala o juiz pode, vocês devem ler o juiz deve, né? Convido vocês a fazer uma pesquisa doutrinária, fazer uma pesquisa jurisprudencial para ver esse entendimento. Não é aqui do professor Frederico que estou falando, mas esse entendimento é de que, quando se fala num direito subjetivo do acusado, esse pode, leia-se deve, sempre que o direito penal falar em poder, em possibilidade, na verdade é um dever. O dever é poder, dever do Estado, dever do magistrado, reduzir a pena. Então, ele é obrigado a reduzir a pena, uma vez que essa causa foi reconhecida pelo corpo de jurado lá no julgamento na sala secreta. Ressaltando, este é um crime doloso contra a vida. Então, todos os crimes dolosos contra a vida são obrigatório julgamento pelo tribunal do júri, né? A competência constitucional lá do tribunal do júri. Perfeito? Então, ele é um crime doloso contra a vida. Quem vai julgar são os jurados pelo tribunal do júri, e estes jurados, uma vez entendido, aplicável ao caso, a causa especial de diminuição de pena ali, o privilégio, o juiz, portanto, passa a ser obrigado, então passa a ter o dever de diminuir a pena, uma vez que o conselho de sentença assim entendeu cabível esta causa. Tá bom? É uma questão mais processual, só para complementar mesmo. Aí vamos lá. No finalzinho, como eu estava me referindo a vocês, ele diz lá, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos voltar a colocar aqui na tela para vocês. O juiz pode reduzir. Então vejam, o juiz deve reduzir. O que ele pode, aí sim uma faculdade do magistrado, claro, dentro do seu poder discricionário e ainda dentro do seu poder vinculado. Por quê? Porque o juiz pode sim optar dentro dos critérios do sistema de aplicação de pena, ele pode optar no quantum a ser diminuído, se é 1/6 ou se pode aplicar o máximo de 1/3. Ele vai escolher entre esse espaço de pena, de 1/6 até 1/3. Tá? Então o juiz vai se escolher conforme os critérios lá do artigo 59, conforme os critérios que sejam mais justificáveis naquele caso em especial, respeitando o princípio da individualização da pena, princípio constitucional lá que emana da nossa Constituição da República de 88. Perfeito? Então, o juiz vai ter a faculdade, entre aspas, ainda que vinculado, mas ele vai analisar dentro do sistema trifásico o quanto a diminuir. Se é 1/6 ou se pode chegar até 1/3. Feito? Então, feito isso, vamos lá. Vamos continuar a questão do privilégio aqui, antes de falar de novo dos critérios ali elencados no parágrafo 1º, só preciso relembrar uma questão do privilégio. O que é a condição do privilégio? Por que existe essa redução de pena? Doutor Frederico, eu estou com uma dúvida aqui e não entendi por que o legislador entendeu por bem codificar isso na legislação, de que há um tratamento, uma pena menor para quem cometer um crime lá pelos critérios do privilégio.
A ideia é a seguinte: o legislador buscou sua exposição de motivos e todo um contexto já que evoluiu historicamente é de que existem diversas formas do homicídio, né, que já falamos em aulas passadas. Diversas formas, o homicídio é um crime livre que pode acontecer de diversas maneiras. Agora veja, existem determinadas condições que o homicídio ocorreu o homicídio, que o legislador entendeu por dar um tratamento mais brando, um tratamento diferenciado para esta pessoa. Porque esta pessoa não cometeu o homicídio igual às outras em geral. Ela cometeu um homicídio com algumas particularidades que devem ser ressaltadas neste caso. Tá? Então, estas particularidades são aquelas previstas no parágrafo 1º, que eu já vou fazer a explicação mais aprofundada para vocês. Mas o legislador acabou entendendo isso. O legislador acabou tentando dar e empregando um tratamento diferenciado para pessoas que cometam homicídio dentro de certas circunstâncias. Se eu cometi o homicídio dentro daquelas condições, eu devo ter um tratamento mais brando da legislação, porque a minha morte é uma morte, o meu homicídio, a minha conduta de tirar a vida de uma pessoa, da morte daquela pessoa, é uma conduta mais compreensível. Entendam, ressalto isso a todos. Não é que a conduta é permitida. Entendam? Porque se a conduta fosse permitida, não era crime. Ela é crime, ela é um homicídio. A diferença é que é dado um tratamento mais brando, com uma pena reduzida, porque aquele homicídio ocorreu reunindo certas circunstâncias que merecem um melhor tratamento. Tá bom? Um tratamento diferenciado, assim por dizer. Então vamos lá. Vamos agora, então, propriamente dito, a redação do tipo. Então, o parágrafo 1º vai dizer assim, vamos lá, subir um pouquinho aqui, o parágrafo 1º vai dizer assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou ainda sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz, então, nestas circunstâncias, pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos lá. Então, não é, repararam, veja como é assintoso, né, que a pessoa que cometeu esse crime, ela não cometeu o crime como um outro homicídio qualquer. Ela tem diferenças, ela tem particularidades que serão levadas em consideração. Por quê? Porque ele agiu por um relevante valor social, ou ele agiu por um relevante valor moral, ou ele agiu ainda sob o domínio da violenta emoção, seguida da provocação da vítima, da injusta provocação da vítima. Ok? Então vamos lá. São 3 condições: valor social, valor moral ou violenta emoção da injusta provocação da vítima. Não precisa acontecer os 3, até porque não é comum que aconteça os 3. São hipóteses quase que remotas de acontecer as 3 hipóteses. Vocês vão ter que encontrar no fato em análise bastando uma condição, bastando que ele agiu com relevante valor social. Se ele agiu com relevante valor social, já é capaz de lhe autorizar a redução da pena pelo parágrafo 1º, o chamado homicídio privilegiado. Tá bom? Basta uma delas: social, moral ou domínio da violenta emoção. Vamos lá. Primeira coisa: o crime é impelido por este motivo. Vejam que esta causa especial de diminuição de pena é uma causa especial subjetiva, porque nós estamos falando em motivo. O que motivou a pessoa a cometer o homicídio? O que levou aquela pessoa a cometer um homicídio? Lembrando que nós estamos falando de um crime doloso, né? Um homicídio doloso, que o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Seja ele dolo direto ou dolo eventual, admite-se as 2 hipóteses. Então nós estamos falando doloso. E esse homicídio doloso vai dizer que lá, o dolo, lembra? O elemento subjetivo, o elemento cognitivo, a vontade consciente de querer cometer o crime. Mas essa vontade consciente, podemos dizer assim, que ela está influenciada ou ela está afetada pelo relevante valor social, ou pelo relevante valor moral, ou o domínio da violenta emoção. Essa é a ideia. Vejam que ele fala aqui: impelido por motivo de relevante social. O que me fez cometer um homicídio é um relevante valor social, é um relevante valor moral.
Tá? Eu fui impelido. O que é impelido? Eu fui levado, eu fui obrigado. A ideia é quase que eu fiquei cego, me deu. Eu acabei sendo influenciado, tirando o meu racional, me motivando a matar por este motivo. É isso que vocês têm que lembrar sempre. Tá? Então vamos lá. O motivo. O que é motivo de relevante valor social? O motivo de relevante social é aquele motivo altruísta, é aquele motivo de senso coletivo, é aquele motivo que faz com que se comungue com o sentimento daquela sociedade. E aí, quando ele fala sociedade aqui, quando a gente se refere ao anseio social, nós não estamos falando sobre o anseio social de todo o Brasil, por exemplo. Pode ser daquela localidade que ele mora, daquele bairro, daquela comunidade, da cidade como um todo, perfeito? Então, isso é relevante valor social, né? É quando se comete um crime que acaba sendo entendido pela sociedade como uma conduta mais compreensível, mais dentro do esperado por algumas pessoas. Não que é certo. Ressalto isso, gostaria de ficar claro isso. Não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que é compreensível aquela conduta. Então é aquele motivo altruísta. É aquele camarada que existe aquela milícia, existe aquele grupo criminoso que leva o mal àquele bairro, àquela comunidade e que extorque todo mundo, pegando dinheiro do comércio, pegando dinheiro dos trabalhadores, que exigem comportamentos, toque de recolher e tal. Ele acaba querendo tomar o lugar do Estado em um Estado totalitário, um Estado brutal, criminoso, né? E aí esse camarada, de repente, um da sociedade não admite aquilo e acaba pegando, sei lá, uma arma, pegando em alguma possibilidade e matando o cabeça, o líder daquela pessoa que leva o mal para aquela sociedade. Então, isso talvez, muitos tranquilos, ser entendido como um privilégio por relevante valor social. A sociedade como um todo vai dizer assim, ó, puxa, não deveria ter matado aquela pessoa, né? A polícia vai apurar, o judiciário, existem os órgãos, o Estado vai apurar a responsabilidade daquelas pessoas. Mas muitos vão, no seu íntimo, vai dizer assim, puxa, ele fez o que todos gostaríamos que fizesse. Ele fez quase que um bem para a sociedade de ter matado aquela pessoa, de ter acabado com este mal que a gente sofria. Isso é relevante valor social, tá certo? Isso é relevante valor social. A segunda condição, ele vai falar sobre relevante valor moral. Lembre-se que é um relevante valor, não pode ser qualquer coisa. Aí quando ele fala relevante valor moral, aí agora já está se tratando mais de alguma condição mais individual, que é daquela pessoa, é do autor do homicídio, né, do agente delituoso, e não de qualquer um. Não de qualquer um, né? Não é todas as pessoas responsáveis por isso, e sim aquele responsável, aquele de forma individual, no seu íntimo, que vai se analisar. O responsável pelo crime somente, não a sociedade ou todos os outros, tá ok? Então vamos pensar. Um exemplo, acho que mais didático de todos os livros, praticamente, citam este exemplo, seria o pai que mata o estuprador do filho, da filha, né? Então o pai que mata aquela pessoa que levou um mal, um crime sexual contra sua mãe, sua esposa, seu marido, o seu filho, sua filha. Então ele vai lá e acaba matando aquela pessoa por aquele mal que ele fez. Isso é um relevante valor moral, vejam, é individual. É só daquela pessoa, é só o parente, o familiar, o ente querido daquela pessoa que foi vítima de uma brutalidade, de um crime sexual. Perfeito? Mas, e aí aqui cabe uma ressalva, muitas vezes aquele relevante valor moral acaba se confundindo com o relevante valor social também. Porque vejam só, no caso do estuprador, a sociedade acaba também compreendendo aquela conduta. Puxa,
não é o meu parente, mas eu também... que difícil, né? Eu também compreendo aquela conduta dele ter matado o estuprador da filha. E aí muitos vão falar, e eu duvido que vocês nunca viram esta frase, muitos vão falar o seguinte: puxa, se fosse eu, acho que eu faria a mesma coisa. Não tá certo, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Imagina o emocional, imagina a cabeça daquela pessoa. Isso é relevante valor moral. Perfeito? Isso é um relevante valor moral que o legislador entendeu que as pessoas que cometam crime nestas condições, a título de exemplo que eu dei a vocês, ele deve ter um tratamento diferenciado pela legislação. Ou seja, será punido, mas será punido com uma redução de pena, né? Por força destas condições, tá? O homicídio eutanásico, né? A eutanásia como um todo, ela é um exemplo de relevante valor, seja ele moral ou social até mesmo, né? Aquela pessoa que está lá no leito do hospital sofrendo, que está desenganada, que não tem mais qualquer condições de vida, que tem dias de sobrevida, né? Que os médicos não sabem dizer nem quanto tempo essa pessoa aguenta. E aí um parente lá, a pedido daquele doente, aquele moribundo, a pedido dele já... Que o desligue dos aparelhos, que tire a vida dele, que acabe com aquele sofrimento, né? Então ele acaba fazendo um homicídio eutanásico, né? A eutanásia em geral. Mas ele cometeu aquele homicídio, houve um motivo daquela conduta dele, né? E o motivo daquela conduta dele é um motivo de relevante valor, seja ele moral, individual, entre ele e os seus familiares, mas que se confunde também, nesta hipótese, nesse mesmo exemplo também se confunde com o próprio sentimento social. Muitos da sociedade, muitos de vocês que estão me assistindo aqui, muitos de vocês concordam com alguns detalhes, claro, algumas circunstâncias, não em geral, mas concordam com a eutanásia, por exemplo. Tá certo? Então isso é um relevante valor moral, quiçá social. E finalmente, nós temos a terceira causa. A terceira causa, ele vai tratar do domínio da violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Vejam, primeira coisa que eu devo apontar a todos, a vocês que estão me assistindo e que estão aí fazendo seus estudos, intensificando seus estudos para o concurso público, para o trabalho de vocês, para o curso de direito que vocês eventualmente estiverem fazendo, aos meus queridos alunos, em especial esses vídeos. Então, olha só. A leitura, o que está grifado é como deve ser lido. Sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida é justa provocação da vítima. Não deve ser lido desta forma. Sob o domínio da violenta emoção. Muitos leem desta forma. Muitos querem empurrar o entendimento que fosse desta forma. Ou seja, apenas que ele agiu sob o domínio da violenta emoção. Então, se ele agiu sob o domínio da violenta emoção, deveria ser merecedor da causa especial da diminuição de pena do parágrafo 1º? Não, em hipótese nenhuma, né? Violenta emoção é uma atenuante. Vejam só, deixa eu descer aqui para vocês, lá no 65, vai falar aqui, ó, circunstâncias atenuantes, né? Então, sempre atenuam a pena. Quando? Então, vamos lá. Influência da violenta emoção. Então, a violenta emoção ela vai servir como uma causa, vejam que é diferente, uma causa influenciadora do seu comportamento. Influenciadora do seu comportamento. Isso é uma atenuante, que ela vai entrar na segunda fase da dosimetria. A do 121, parágrafo 1º, é uma causa especial de diminuição de pena. É um privilégio, que ela vai entrar na terceira fase da dosimetria. É bem diferente. Lá, como eu li para vocês, ele está influenciado sob a violenta emoção. Aqui ele está dominado. Ao domínio. Esse domínio, vejam, vamos destrinchar agora essa condição toda. Então vamos lá. Domínio da violenta emoção. O domínio quer dizer que a pessoa perdeu o racional. Ela não age mais pela sua convicção. Ela não age mais com a sua sapiência, com a sua
com o seu com o seu modo de pensar de acordo, dentro da normalidade, sem ter afetado por nenhum outro tipo de influência. Então ele age de forma tranquila. Agora, quando ele está na condição do parágrafo primeiro, vou colocar lá, quando ele está na condição do parágrafo primeiro, ele está dominado por essa violenta emoção. O que é o dominado? É quando me deixa cego. Eu não vejo mais. Então, essa condição, quando vocês lerem isso aqui, ó, vamos pegar a primeira parte dele, lembrando que tem que ler tudo junto, né? Como disse, e estava ressaltando, não se lê só essa parte, se lê tudo junto. Tem que ter o logo em seguida a injusta provocação da vítima. A injusta provocação da vítima é o estopim que fez com que a pessoa foi dominada pela violenta emoção. É o start, é o estopim. O que fez a pessoa explodir nessa violenta emoção, porque vejam que ela é violenta, o que fez a pessoa explodir de forma violenta por esta emoção que lhe tomou conta do seu racional é a injusta provocação da vítima. Então tem que ter injusta provocação da vítima. Nós temos que ler isso de conjunto. Se não tiver injusta provocação da vítima, a vítima estava dormindo. Posso dizer que aquele sujeito ativo do crime, doutor, agiu sob domínio da violenta emoção, lá do parágrafo primeiro? Não. Por quê? Porque a vítima estava dormindo. Não tem nenhum tipo de provocação por parte da vítima. Né? Não tem. Dormindo, pô, vai provocar como? Né? Então vamos lá. Domínio da violenta emoção. O que seria o domínio da violenta emoção? Seria interessante vocês pensarem assim, ó. Violenta emoção é a cólera. Né? A cólera, aquela raiva momentânea, aquela raiva que explodiu. É aquele... Pensem num vulcão. Perfeita a metáfora. Vamos lá. Pensem num vulcão em erupção. Então eu tenho um vulcão, ele está lá adormecido. Ele está lá calmo, sem atividade qualquer. De repente, algo acontece, diversos fatores geológicos, físicos e químicos, que ele entra em erupção. E ele explode. Essa erupção, entendam, essa erupção, vocês concordam que essa erupção é na hora, é momentâneo? Blum, explode e ele tende a diminuir a sua atividade, até parar. Isso é o domínio da violenta emoção. É a erupção, é a cólera, é a raiva, é na hora. Por isso que não existe homicídio privilegiado sob domínio da violenta emoção quando é premeditado, por exemplo. Se eu premeditar, se eu pensar, se eu raciocinar sobre aquele homicídio, não existe o privilégio. Porque se eu estou pensando, quer dizer que me deu tempo de acalmar-me, né? Me deu tempo de me acalmar, me deu tempo de ficar tranquilo e voltar a estar racional. Se eu estou racional, eu não estou naquele momento de cólera, naquele momento de erupção, eu não estou sob o domínio da violenta emoção. Porque a violenta emoção ela vai me dominar, ela vai me cegar. É aquela situação, é bem comum quando vocês, de forma real, quando vocês interrogam uma pessoa que cometeu um homicídio sob domínio da violenta emoção, né? Você vai perguntar para ele vai confessar, por exemplo, a conduta, é muito comum ele dizer assim, ó, eu não sei nem o que eu fiz. Me deu um branco na hora eu explodi, né? Alguns, e eu vou pedir vênia, vou pedir desculpa aos catarinenses em especial, né? Da minha terra querida aqui de Santa Catarina, de coração, não minha terra natal, mas minha terra de coração. Eu vou pedir vênia, vou pedir escusas para poder usar uma expressão que alguns usam e não gostam. Eles usam aqui, no nosso estado, eles se referem a isso quase como um palavrão, né? Algo muito pesado, algo que não é bem-vindo falar. Então vou pedir vênia a citar esta expressão, mas que ela se encaixa, o catarinense vai dizer, putz, é isso, entendi. Se encaixa perfeitamente. É quando ele fala assim, ó, por que você cometeu, o que aconteceu, o que você fez, você cometeu o crime, ele vai dizer, eu não sei, o demônio tomou conta do meu corpo, né? É muito comum eles falarem, o demônio tomou conta do meu corpo. É nessa ideia, porque essa ideia é a erupção, é o vulcão explodindo,
é a violenta emoção. Perfeito? Então, isso é o privilégio. Quando eu tenho esse domínio, algo que me tira o racional. Vocês já devem ter escutado aquela expressão de que, quando aconteceu alguma coisa, calma, conta até 10 primeiro. Por que conta até 10? Porque se tu contar até 10, você tende a baixar aquela adrenalina, tende a baixar aquela cólera que você está cuspindo. E você começa a voltar a ser racional. É isso aí. Então, o domínio da violenta emoção, você deixa de ser racional. Tá? Você age pela emoção, você age pela violenta emoção. Perfeito? Que é aquela questão da a raiva e outras condições que você possa colocar, outros sentimentos que você possa colocar. Então vamos lá. Esta violenta emoção que ele dominou o sujeito ativo, ela tem que ter sido deflagrada por uma injusta provocação da vítima. A vítima tem que ter tido um comportamento anterior ao homicídio. Seja ele consumado ou tentado, por óbvio. Mas tem que ter tido um comportamento anterior. Esse comportamento anterior é o que foi o estopim para fazer com que o start, para fazer com que ele explodisse, aquele sujeito ativo explodisse. Então eu preciso da injusta provocação. Claro que esse injusto ele é completamente subjetivo, essa análise, e muito relativo. Né? O que é injusto? Muitas vezes nós que estamos vendo de fora, analisando o caso, entendemos como, poxa, mas não é injusto. Foi um calor da emoção, uma discussão tal, mas isso, para o sujeito ativo, foi entendido como injusto. Vocês têm que observar, a mirada tem que ser a partir do sujeito ativo do crime. A mirada tem que ser a partir do autor do homicídio. Se para ele aquilo foi entendido como injusta provocação da vítima. Tá bom? Tem que pegar um contexto, certo? Então, houve a injusta provocação da vítima que fez com que ele explodisse. Eu gosto de fazer uma metáfora assim, ó. É como se eu tivesse um copo e aquele copo quase que até o limite, até a boca. Então não é uma gota do copo que faz, que é o responsável pelo transbordo do copo. Não, mas é uma gota que vai fazer com que ultrapasse o limite máximo do vasilhame, do copo. Perfeito? Então, essa gota que explodiu é a injusta provocação, que pode ser uma coisa pequena, como a referência que eu estou fazendo da gota d'água no copo. Perfeito? Então, a provocação da vítima, entendida como injusta para o sujeito ativo, fez com que ele explodisse e fosse dominado pela violenta emoção, a ponto de tentar tirar a vida ou tirar a vida propriamente dita daquela vítima que acabou lhe provocando. Ok? Finalmente, eu já vou citar um exemplo aqui, convido vocês a ficarem até o finalzinho aqui da aula, já estamos caminhando para as considerações finais, mas e vou trazer talvez aqui um exemplo um pouco interessante aqui, que dá para a gente entender bem esse domínio da violenta emoção. Acho que é um caso bem referência, que dá para usar, um caso real, inclusive, que certa vez nós já trabalhamos nesse. Então vamos lá. O que eu ainda preciso falar é desta condição temporal aqui. Há uma conjunção temporal, né? Logo em seguida. Então quer dizer que eu preciso ter a injusta provocação da vítima de um lado, logo após, logo em seguida, de forma incontinente, a provocação, eu tenho que ter o comportamento da vítima pelo homicídio, de buscando eliminar a vida daquela pessoa. Perfeito? Então eu preciso ter esse espaço temporal muito próximo entre a provocação da vítima e a sua morte, ou a conduta delitiva do sujeito ativo, de tirar a vida daquela pessoa. Isso tem que estar ligado, intimamente ligado e com um curtíssimo espaço de tempo. Tá? Agora vamos lá. Professor, mas e se o espaço de tempo é maior? Quanto tempo? Como eu vou medir isso? Minutos, horas, dias? Como é que eu vou medir isso? Não existe uma métrica. Né? Isso vai ser analisado caso a caso, pelo magistrado e pelo corpo de sentença nos jurados, lá no dia do julgamento pela plenária do tribunal do júri. Né? Então, o logo em seguida vai ser apurado no dia do fato, vai ser apurado com relação àquele dia, aqueles fatos, aquela referência. O que eu posso levar em consideração? Vamos lá.
A pessoa foi um exemplo clássico. A pessoa foi para um bar, discutiu no bar, brigou, e um cara deu um pontapé nele, deu uns safanões dele, tal, e ele sai do bar e vai embora, porque ele apanhou, ele não tem o que fazer, daí ele vai embora. Aí ele vai para casa, ele chega em casa, cabisbaixo. Ele liga a televisão e fica lá pensando, fala, putz, que vergonha, apanhar no bar, na frente de todos os meus amigos, tal. Não vou deixar isso quieto. Aí ele vai lá no guarda-roupa, pega a arma dele e volta lá no bar. Ô fulano, quero ver tu falar agora. Saca do revólver, e mata o cara. Então, houve o domínio da violenta emoção, vamos pensar, houve a injusta provocação da vítima, vamos pensar que sim, mas vejam, não é logo em seguida. Já deu um espaço de tempo considerável, e esse espaço de tempo é o responsável pela redução da violenta emoção. Quer dizer o quê? É exatamente nesta palavra. Perdão. É exatamente nesta palavra. Ou seja, se o espaço de tempo for considerável, já deu para que o sujeito ativo do crime, a pessoa baixasse aquela adrenalina, já deu para aquela pessoa começasse a pensar sobre os fatos. Isso quer dizer o quê? Já deu para a pessoa afastar aquela violenta emoção. Ou seja, a pessoa não está mais sob o domínio dela. A violenta emoção pode estar influenciando o seu comportamento, mas não o dominando, não o deixando cego. Lembra que eu disse que é diferente da atenuante? Porque a atenuante é uma mera influência no comportamento. Pode ser que sim. Agora, domínio da violenta emoção, não. Porque para ser domínio da violenta emoção, necessário se faz que a pessoa seja incontinente àquela provocação, seja rápido, seja na hora da provocação. Isso é domínio da violenta emoção. Perfeito? Logo, se ele passa a pensar sobre o caso, se ele passa a raciocinar com calma sobre o caso, afasta essa condição do domínio da violenta emoção, uma vez que não é mais logo em seguida. Sendo desta forma, não é mais causa de privilégio do parágrafo primeiro. Não se aplica. Aí nós vamos para o homicídio simples, talvez. Tudo bem? Então, esse espaço de tempo não precisa ser minutos, não precisa ser na hora. Falou alguma coisa, saca o revólver e mata o camarada. Não precisa ser desse jeito. Pode haver um certo espaço de tempo, mas não pode ser um espaço muito grande para que não possa o sujeito ativo voltar às suas condições normais pré-provocação, pré-injusta provocação da vítima. Tudo bem? Tranquilo com isso? Feitas essas considerações, vou dar um exemplo bem interessante para a gente arrematar esta aula, para que a gente possa ficar com este exemplo encerrado nessas condições. Vamos lá. Antes de iniciar, vou convidá-los, estamos caminhando para o fim, dá um joinha, dê um like, entre aqui embaixo, dá um joinha para a nossa aula, gostou da nossa aula, está gostando do nosso conteúdo, está servindo para vocês estudarem? Dá um joinha, colabore conosco, nos ajude. Ficou com dúvida? Tem alguma coisa que eu posso completar nessa explicação? Completar de alguma dúvida que você ainda ficou titubeando sobre a explicação? Escreve nos comentários, entra nos comentários lá, escreve, que nós vamos responder na medida do possível. Perfeito? E não se esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo para os seus contatos. Vamos levar o nosso conteúdo a um número indeterminado de pessoas. Tá bom? Vamos lá. Então vamos pensar num exemplo daquele que houve a injusta provocação da vítima e logo em seguida foi dominado pela violenta emoção e logo em seguida acaba por matar a pessoa. Vamos lá. Houve um caso real, um caso concreto que nós trabalhamos certa vez aqui na nossa cidade, que a esposa, um casal já estavam meio brigados, já não queriam, brigados no sentido de que já estavam meio afastados, a relação já estava bastante fria, muitos anos de casamento, ela não queria mais o casamento, ela por diversas vezes falando com ele, olha, não dá mais pra gente viver e tal, e ela tentando separar, a ponto de que eles já estavam dormindo quase separados e tal. Ele, pelo comportamento dela, por essas condições dela não querer mais ficar com ele, querer se separar, tal,
cabeça dele passava de que ela estava traindo, ela podia ter outro homem, ela não queria mais ele porque estava com outro homem. Um comportamento absurdamente mesquinho, egoísta, por parte de um monte de homens, infelizmente, nesse país, né? E aí, o desprezo da vontade da mulher, o desprezo da liberdade, do livre-arbítrio da mulher, né? E a mulher não pode permitir isso, em hipótese nenhuma, vale a ressalva feita aqui, ok? Então, ele desconfiava que a mulher tinha outra. As suas saídas e comportamentos e tal. Um belo dia, mas ainda morando juntos. E ela pedindo para que ele saísse de casa. Um belo dia, ele chegou em casa, houve mais uma discussão com ela, um pouco mais acalorada, umas discussões um pouco mais acaloradas, tal, e ele saiu. Embora, tal, ela ficou quieta, ele saiu e foi pro bar. Saiu, foi pro bar e encheu a cara, a tarde inteira no bar enchendo a cara, voltou para dentro de casa, típico comportamento de um covarde, né? Típico comportamento de um covarde, voltou para dentro de casa com o pé molhado, né? Como dizem. Pudim, né? Com a cara cheia de cachaça. Voltou para dentro de casa. Voltou para dentro de casa, o que ele foi fazer? Foi indicar com a nega véia. Foi lá conversar com ela. Começou a bater um papo, começou não sei o que, começou tal, e ela começou a discutir, olha, tal, e nós já conversamos e tal, e ele remoendo aquele assunto. E começaram a discutir, e nessa discussão, não, você tem outra, a discussão entrou nesse caminho, de que você tem outro, você deve estar me traindo, não sei o que, e ela, uma coitada, no auge dessa discussão, acabou, isso tudo comprovado no processo, acabou por discutindo, xingando ele, falou, não me enche o saco, seu corno mesmo, tal, e porque ela estava sofrendo diversas ameaças e xingamentos. Portanto, ela saiu a expressão, o adjetivo corno para ele. Quando saiu esse corno, que ele já estava no bar, bebendo, e no bar, vale uma ressalva aqui, no bar, o dono do bar, o balconista do bar, chamou ele e falou, cara, eu queria te falar, eu sou teu amigo, mas eu vou te falar, tá rolando um boato aí na rua, que a tua mulher tá andando com o Val, com o tal de Val aí da rua de trás. Tá meio que saindo com ele e tal, se encontrando. E ele já ficou com aquilo na cabeça. E o homem, por mais imbecilidade que seja, o homem não gosta de ser corno, né? Ninguém gosta, mas o homem, existe uma questão mais patriarcal, machista em nossa sociedade, que ele não, muitos entendem isso como uma ofensa absurda. Então ele veio com aquilo na cabeça, com a cabeça cheia de cachaça e aquilo, putz, ela tá me traindo mesmo, já minha desconfiança já era. Veio essa discussão, e ela chamou ele de corno. Quando ela chamou ele de corno, daí ele perdeu a cabeça. Aí ele foi dominado pela violenta emoção. Ao chamá-lo de corno, ele passou a mão na faca. Eles estavam na cozinha conversando, passou a mão na faca da cozinha e deu 7 facadas na mulher. E acabou matando, levando ela a óbito por 7 facadas. Perfeito? Então vejam, isso é injusta provocação. O chamar de corno, daí vocês podem de repente dizer, mas, poxa, doutor, chamar de corno não necessariamente eu posso dizer que isso é uma injusta provocação. Mas vejam, dentro do contexto, como eu falei na aula, eu disse para vocês que vocês devem se colocar na mirada do acusado, né, do sujeito ativo do crime, se colocar pelos olhos dele, imaginar se aquilo para ele, naquele momento, nas circunstâncias que envolveram os fatos, poderia ser entendido como uma injusta provocação. É assim que se analisa. Então vejam, no caso dele, ele já estava meio desconfiado, já estava achando que tinha alguma coisa, já foi pro bar. O cara do bar falou que achava que a mulher dele estava o traindo. Ele já com a lata cheia de cachaça. Chegou e a mulher ainda para consumar todo esse conjunto da obra, aí aquela gota d'água que eu disse para vocês, a mulher me chama ele de corno. E aí ele pega e reage. Então vejam, domínio da violenta emoção, indiscutivelmente, injusta provocação da vítima, sim, que é o ter chamado de corno, aquela discussão e tal, o fez desencadear aquela cólera e aí então ele agiu imediatamente e acabou tirando a vida dela. Até a condição temporal aqui está imediata, né? Logo em seguida, ela acabou falando, ele já pegou a faca e já foi para cima dela. Perfeito? Então esse é um exemplo clássico da injusta provocação da vítima aqui, do homicídio privilegiado, que a gente precisava compreender. Então,
em síntese, nós temos injusta, relevante valor moral, então o motivo que levou ele, relevante valor moral, relevante valor social, ou a injusta provocação da vítima, a violenta emoção, seguida da injusta provocação da vítima. Perfeito? São essas três condições, basta uma delas para reconhecer o privilégio e aí reduzir a pena do homicídio, conforme previsto no parágrafo 1º. Tudo bem? Essas condições, vale essa dica. Estas condições, todas elas são de caráter subjetivo, os critérios de sua aplicação são subjetivos, uma vez que está sobre o motivo com que fez o agente cometer o crime. Seja ele relevante valor moral ou social, seja ele pela violenta emoção provocada pela injusta comportamento da vítima. Tudo bem? Então, de caráter subjetivo. Por que digo isso? Porque quando eu falar lá dos crimes do homicídio qualificado, eu vou dar a aula para vocês, os próximos vídeos que a gente postar vai ser do homicídio qualificado. Então, o homicídio qualificado, ele vai ter uma condição se eu posso combinar o parágrafo 2º com o parágrafo 1º. Ou seja, se pode existir o homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. É possível? Isso não será possível. Convido vocês a ter essa resposta, a entender sobre essa matéria no próximo vídeo que a gente vai postar do homicídio qualificado. Tudo bem? Feito isso, queridos, me despeço, deixo o convite a vocês a assistirem os próximos vídeos, visitem o nosso canal, se não for inscrito, se inscreva como a gente faz. Um grande abraço, vejo vocês na próxima. Tchau!